Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 26 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Batalha no Céu. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que diz assim: Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. É claro que esse texto ele serve como base para entendermos o primeiro capítulo do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Ontem eu mencionei a você um texto que vai aparecer no auxiliar do professor, na página 15, que diz especificamente o seguinte: 4 grandes episódios existem no grande conflito entre as forças do bem e do mal, em Apocalipse capítulo 12, que são ali mencionados. O primeiro capítulo, a rebelião de Lúcifer no céu. O segundo capítulo, a tentativa de destruir o bebê Jesus. Terceiro capítulo, o ataque ao povo de Deus durante a Idade Média. O quarto capítulo, o ataque final ao remanescente de Deus nos últimos dias. Esse texto serve como base, no capítulo 12, para entendermos o primeiro capítulo. Qual é ele? A rebelião de Lúcifer no céu. É claro que para entendermos o que esse texto está dizendo, e a gente precisa lembrar que João, quando foi escrever o Apocalipse, ele tinha como base aquilo que havia sido revelado lá no Antigo Testamento. E básico para podermos entender o que ele está falando aqui sobre essa guerra que houve no céu, é o que é mencionado por 2 profetas do Antigo Testamento. Ezequiel, no capítulo 28, e ao mesmo tempo Isaías, no capítulo 14. Ambos vão mencionar que um ser criado por Deus, chamado Lúcifer, que esse camarada, ele resolveu pensar de si mesmo mais do que aquilo que ele era. Apesar de ser um anjo muito honrado por Deus, com grande poder e autoridade, concedidas por Deus, ele achou que deveria ser tratado como se ele fosse Deus. E começou, de uma forma muito sutil, a disseminar diante dos anjos as suas ideias. É claro que o Senhor Deus, no meio desse processo todo, tirou todas as dúvidas dos anjos. Portanto, aqueles que resolveram permanecer leais ao anjo rebelde, o fizeram de forma consciente, sabendo que a sua rebelião não tinha realmente nenhuma fundamentação. Porque Deus tirou deles todas as dúvidas, mostrando que, principalmente a lei de Deus, que foi a base pela qual a rebelião foi estabelecida, porque esse anjo rebelde mencionava que Deus escravizava os seres que ele havia criado, estabelecendo leis. Leis acabavam tolhendo a liberdade dos seres que Deus havia criado. A lei de Deus ela foi dada como um parâmetro para que todos possam ser livres. Porque a liberdade do meu próximo começa onde termina a minha. E a minha liberdade tem que respeitar a liberdade do meu próximo. Se eu achar que sou livre para fazer tudo que eu quiser, independente daquilo que são os direitos do meu próximo, se eu for mais forte que o meu próximo, eu vou passar por cima dele e tomar aquilo que lhe pertence. Mas o fato é que Lúcifer começa essa rebelião no céu. Essa rebelião, ela vai gerar uma guerra de dimensões cósmicas. É claro que, mais adiante, nós percebemos que, nessa rebelião, 1/3 dos anjos de Deus ficaram ao lado dele. E quando você vai tentar entender o que é isso, você pega todos os milhares de anjos. Miríades de miríades, como é mencionado na Bíblia. Não sabemos exatamente quantos são. Mas você pega essa quantidade imensa de anjos, divide em 3 partes iguais. 2 partes ficaram leais a Deus. Uma parte ficou ao lado do rebelde. E uma batalha aconteceu. Não havia a mínima possibilidade do rebelde vencer. Por que Deus não destruiu o rebelde? Por causa de um elemento que é destacado na nossa lição de hoje. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Esse fator que é essencial dentro da história da humanidade. O maior poder do universo que Deus concedeu às suas criaturas foi o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Somos livres para escolher os caminhos que vamos seguir. Aqueles anjos, aquela 1/3 parte dos anjos de Deus, juntamente com Lúcifer, fizeram suas escolhas. E isso foi trazido para cá, para a Terra, porque o texto que lemos, a última parte dele vai mencionar: e ele foi lançado na Terra com os seus anjos. Ele veio para cá. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus chegou a mencionar: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ele veio para cá, para o planeta, juntamente com os seus anjos. E é claro que haviam limitações para a sua atuação, mas ele teria a possibilidade de oferecer a sua plataforma de governo para todos os mundos criados por Deus. Se algum dos mundos aceitasse a proposta dele de governo,
ele teria um tempo X para estabelecer a sua plataforma de governo, e quando esse tempo terminasse, então, seria feita uma avaliação diante de todo o universo para se ter uma noção se as alegações de Lúcifer eram verdadeiras ou falsas. E se Deus realmente era um Deus justo ou um tirano cruel, como era mencionado pelo arqui-enganador. A rebelião. E a partir desse momento, o domínio desse planeta, que era de Adão, porque Deus o havia colocado como governador desse mundo, e Eva havia recebido a incumbência de ser a sua auxiliadora, esse poder e autoridade que era do primeiro Adão, passou para o primeiro Adão, aliás, para o arqui-inimigo, para Satanás. E agora, a partir dessa perspectiva, Satanás ele vai começar um processo de rebelião aqui no planeta, onde a humanidade está envolvida junto com ele nesse processo. Mas a humanidade não foi abandonada. Usando o mesmo livre-arbítrio que Deus concedeu à humanidade, Deus disse, bom, já que Adão e Eva foram enganados, claro, usaram o seu livre-arbítrio, escolheram a rebelião, mas houve engano, sutileza no meio desse processo. Eu vou dar a eles uma oportunidade, vou pagar o preço exigido pelo pecado, porque o salário do pecado é morte. Por isso Jesus Cristo veio e morreu pela humanidade. Por isso ele veio e assumiu a culpa pelos pecados da humanidade. Mas agora, diante de todo o processo e nas demais cenas que são apresentadas em Apocalipse capítulo 12, o elemento principal em todo o processo do grande conflito acaba sendo o elemento liberdade de escolha. Porque em cada capítulo que se abre diante desse grande conflito, as pessoas envolvidas nesse processo de grande conflito, eles são chamados à experiência de uso do seu livre-arbítrio. Em todas as eras, em todas as etapas desse grande conflito, as pessoas tiveram que escolher que caminho tomariam, que decisão tomariam diante da guerra que estava acontecendo por detrás dos bastidores do mundo espiritual entre as forças do bem e do mal. Nós não somos meros espectadores dessa batalha. Estamos envolvidos nela até o pescoço. Não tem como fugir dessa batalha. Como nós nos envolvemos nela? Através das nossas escolhas. Em todos os momentos escolhemos através daquilo que faremos, pensaremos, dos caminhos que escolheremos seguir. Estamos decidindo se seguiremos ao lado de Deus ou ao lado do arqui-inimigo. Muito em breve, a guerra vai terminar. E quando a guerra terminar, só haverão dois lados. Não existe campo neutro no meio dessa batalha. O próprio Jesus disse, quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está ao lado do Senhor Jesus, ou está ao lado do inimigo do Senhor Jesus. Por isso é tão importante hoje nos posicionarmos ao lado de Cristo. E eu vou orar para que nós tenhamos a possibilidade de viver essa experiência. Entretanto, antes de orar por isso, você já sabe que temos a nossa comunidade de oração aqui no nosso canal. E nós queremos orar para que o Senhor Deus possa também alcançar alguns pedidos especiais. Você já sabe que nós estamos gastando um tempo. O primeiro pedido dos 5 que fazemos aqui no nosso canal todos os dias, durante essa semana, é pela Raafa, a rede que está ligada ao MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades. A Raafa trabalha especificamente com autistas. Hoje, de maneira muito especial, estaremos orando pelas mães de crianças com autismo. Sabemos que é uma luta muito grande, é um desafio muito grande. Vamos pedir para que Deus dê sabedoria e ao mesmo tempo do Espírito Santo para cada mãe que tem um filho autista. Nós vamos aqui também, eu separei outros 4 pedidos que apareceram aqui no nosso chat, eu te convido a vir comigo. O primeiro deles é da Juliana Coelho. Ela diz assim, peço oração pela minha família, em especial pelo meu filho, que está entrando na adolescência. Que ele não se perca no meio de sua caminhada, mas que continue na presença de Deus. É um grande desafio, sem sombra de dúvida, essa fase da vida. Vamos orar aqui então pelo filho da Juliana Coelho. A Aparecida Deivel, ela diz, bom dia, pastor e irmãos, peço que orem por todas as pessoas que um dia tiveram o privilégio de estar na caminhada junto com Jesus. E quero agradecer também por aqueles que estão orando pelos afastados, para que aqueles que estão afastados ouçam o chamado do Espírito Santo de Deus e voltem para o caminho do Senhor. Vamos orar também pelos afastados. A Jaqueline Reis, bom dia, irmãos, peço oração por um casal de amigos meus que estão passando por problemas e muitas dificuldades com a sua saúde.
Vamos orar então aqui por esse casal, amigos da Jaqueline Reis. Pela Delcimar Dedê, ela diz: bom dia a todos. Meu pedido continua sendo pela minha filha Thaís. Ela sofre de transtorno de ansiedade e depressão. E também de borderline. Também tem alguns vícios, e pelo Juan e por mim também. Vamos orar então aqui pelos pedidos da Delcimar. Senhor Deus, muito obrigado porque em tua palavra descobrimos que o dom maravilhoso que o Senhor deu a cada um de nós foi a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Ajuda-nos a usarmos esse dom com sabedoria e a escolhermos o lado vencedor, o lado do Senhor Jesus. Coloco também diante do Senhor todas as mães de pessoas com autismo. Dê a essas mães sabedoria, discernimento do teu espírito para que saibam encaminhar essas crianças, para que elas aprendam a amar Jesus, para que sejam bons filhos, bons cidadãos nesse mundo e também preparados para viver contigo nas mansões eternas. Coloco também diante do Senhor cada um dos pedidos mencionados no nosso chat. Que o Senhor possa estar com cada pessoa que aqui fez os seus pedidos e responder de acordo com a tua vontade. Queremos ver milagres acontecerem nessa semana, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?